Muito boa noite. Nós estamos felizes e ao mesmo tempo nervosos. Mas graças a Deus, eu prefiro quando eu estou aqui e passo a palavra para ele, né? Mas hoje foi ao contrário. Então, estamos felizes também porque tem ali o meu casal ali, o Carlos e Débora. Foram dessa igreja aqui, pastor, muito tempo. E foi eles que nos obrigaram aí no encontro de casais. Por isso, então nós louvamos a Deus e agradecemos. E que Deus nos abençoe e nos ilumine nesta noite. A palavra que nós escolhemos para estarmos falando um pouco nesta noite se encontra em Atos capítulo 2, no verso 42 ao 47. Irmão, talvez muitos de nós podemos até estar dizendo a respeito daquilo que nós temos falado durante os nossos cultos, nas mensagens. Às sexta-feira, nosso pastor tem trazido e falado sobre as bem-aventuranças. Na escola dominical temos estudado a questão de uns aos outros. E quando nós falamos a respeito desses assuntos, não quer dizer que a igreja não esteja praticando, não esteja agindo dessa forma. O que a liderança, na verdade, quer é que nós, como crentes, a cada dia, venhamos a exercitar esse amor, que é o amor de Cristo, para cada um de nós. Então a palavra de Deus diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Pai amado, Pai querido, graças te damos pela tua palavra lida, e que o Senhor esteja nesta noite aplicando em cada coração. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Esse texto é um texto bem conhecido e, na verdade, se nós fechássemos a palavra nesse momento e fôssemos cada um para os nossos lares, nós já teríamos entendido qual é o propósito e qual é o desejo do Senhor Jesus na palavra em que nós terminamos de ler. E neste livro de Atos, se nós formos perceber
nós vamos encontrar que Jesus, ou a palavra, ele vem falando muito a respeito dessa questão de comunhão, de estarmos juntos, de vivermos amando o nosso próximo, servindo. E os apóstolos, eles entenderam muito bem a mensagem do Senhor durante o período em que eles viveram junto, andando com Cristo, caminhando com Ele, vendo os seus milagres, os prodígios que eram feitos por intermédio de Jesus. E Jesus sempre nas suas mensagens, eles procurava ensinar os seus discípulos a respeito dessa questão. Por isso nós vamos ver logo no início, antes que Jesus suba ao céu, ele diz que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. E nós temos este poder. E aí nós vamos ver quando Pedro, Tiago, João e os demais apóstolos, eles vão trabalhando na sua vida e na vida da igreja. E logo aqui, após uma mensagem que é proferida, há um número imenso de convertidos, e aqui nesse texto vai justamente falar como esses convertidos viviam nessa época, e que se nós fôssemos olhar e trazer para os nossos dias, não é diferente. Pessoas comuns, como nós, que tinham os mesmos defeitos, talvez agissem do mesmo jeito que nós agimos hoje, mas eles viviam tudo em comum. E nós sabemos que a igreja, ela é um organismo vivo e que esse organismo ele precisa crescer, e crescer de forma natural. Por isso nós precisamos buscar o crescimento saudável da igreja, que traga honra ao nome de Deus, edificação da igreja e conversão aos perdidos. E nesse texto nós podemos talvez destacar alguns aspectos sobre esse crescimento da igreja. E o primeiro que nós podemos então destacar é o crescimento espiritual. O autor deste livro, ele vai falar no seu versículo 42, que perseveravam na doutrina dos apóstolos. O crescimento espiritual, ele deve preceder o crescimento numérico. Ou seja, nós temos que estar buscando a palavra de Deus, vivermos esta palavra, assim como esses crentes aqui viviam e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles cresciam na sua vida espiritual porque eles entendiam e sentiam esta necessidade. E hoje o que nós temos visto, na verdade, não queremos aqui estar de forma nenhuma ofendendo nenhuma outra comunidade, mas o que nós temos visto hoje,
Na verdade, são muitas igrejas lotadas, muita aglomeração, e temos visto pouca religiosidade, temos visto pouco compromisso com a palavra, temos visto muito pouca conversão, porque nós não temos vivido esta verdade nas nossas vidas. E esse crescimento que nós falamos, crescimento espiritual, ele deve preceder esse crescimento numérico. Porque quando nós entendemos que nós precisamos crescer, assim como o apóstolo Pedro diz, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós vamos entender que essa igreja, ela precisa crescer na sua vida espiritual, ter compromisso com a palavra. Assim como diz o nosso Senhor Jesus Cristo, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o nosso Deus sobre todas as coisas. Termos compromisso com a palavra, termos compromisso com a oração, termos compromisso em estarmos juntos na casa do nosso Deus. E o que nós temos visto nos nossos dias é muitos buscando a bênção de Deus e se esquecendo do Deus da bênção. Por isso, meus irmãos, temos que buscar esse conhecimento e crescermos espiritualmente, crescermos na graça, crescermos no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas existe uma outra questão, outro aspecto que nós podemos também observar nesse texto, que nos fala sobre o crescimento fraternal. É o que nós temos muitas das vezes falado durante os nossos cultos. O pastor tem insistido muito nessa questão. A escola dominical tem trago nos seus estudos, falando sobre uns aos outros. E a igreja, ela precisa crescer em comunhão, porque nós somos uma família, nós somos um corpo, nós somos um rebanho, e esse corpo, ele precisa estar ligado. O apóstolo Paulo vai falar muito bem isso, quando ele fala lá em Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 12, vai falar sobre o corpo, que o braço precisa estar ligado no corpo, que as pernas precisam estar ligadas no corpo, e assim, consequentemente, cada parte do corpo, ele precisa estar ligado. E nós sabemos, irmãos, que quando uma parte do nosso corpo sofre, todo o corpo também sofre. E nós temos que manter essa comunhão fraternal, comunhão de amor, comunhão que olhe para o outro com o amor de Deus, com o amor de Cristo. Jesus, quando ele estava para ser crucificado, ou talvez alguns momentos antes, estava lá Pedro, e Pedro, aquele discípulo de Jesus,
que estava pronto para tudo, e chega para Jesus e fala que se fosse necessário, ele morreria, mesmo que os outros não fizessem, ele estaria pronto para fazer isso. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E esse momento chega na vida de Pedro. Pedro está lá e Jesus está sendo levado. E a primeira vez, Pedro não se incomoda. E a segunda vez, terceira vez, Jesus olha para Pedro e Pedro começa a chorar. Mas o olhar de Jesus não era o olhar como eu olho, talvez para o meu irmão que fere o meu coração, que me diz algo que eu não gostei. Pedro negou a Jesus. Mas Jesus olhou para Pedro e, com aquele olhar penetrante, dizendo para Pedro: Pedro, eu te conheço. Eu não vou desistir de você. Esse é o olhar que Jesus quer que eu olhe para o meu irmão. Esse é o olhar que Jesus quer que você olhe para mim, que cada um olhemos um para os outros. É amarmos uns aos outros, é nos entregarmos, é servir, é encorajar, é estar presente. E essa igreja de Atos, ela vivia esse momento e demonstrava esse momento. Isso era tão importante na vida dessa igreja, era algo tão tremendo, que quando essa igreja se movia sobre a cidade, algo tremendo acontecia, e nós vamos ver no capítulo 3, logo em seguida, Pedro e Tiago, quando ele vai, Pedro e João, eles vão subindo ao templo e lá está aquele coxo esmolando não sei quantos anos. Pedro então estende a mão e só, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que tenho eu te dou. Eu tenho Jesus Nazareno. Por isso eu te mando, levanta-te e anda.
É esse olhar que Jesus quer que nós tenhamos, não só nos momentos em que nós estivermos congregando, mas o olhar que nós temos que ter para aqueles que estão caídos lá fora, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão sem Cristo e sem salvação. Amarmos uns aos outros, que somos uma família, precisamos um dos outros. Nesse período que essa igreja vivia, ela crescia de forma naturalmente, porque era uma igreja que crescia para cima e crescia para dentro. Crescia na palavra e crescia em comunhão. E quando nós, como igreja, entendermos esta verdade, de que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, e crescermos fraternalmente, em comunhão, amando uns aos outros, servindo uns aos outros, encorajando uns aos outros. Crescer para cima e para dentro. Certamente nós vamos estar avançando para fora. Uma igreja que honre ao nome do Senhor. Uma igreja que edifique. E uma igreja que evangelize. Uma igreja que pregue para aqueles que estão perdidos. Uma igreja saudável. Uma igreja que tem uma nova mente. Assim como Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 12, no verso 1 e 2, que nós devemos renovar a nossa mente e experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas. Quando nós entendermos, nós então iremos experimentar esse crescimento, que com certeza, não só eu, não só o pastor, não só com a liderança, mas todos nós também desejamos, que é o crescimento numérico. Aqueles que nós vamos estar arrebanhando lá das trevas para a maravilhosa luz. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde. Amém.